Espero que logo isso tudo se resolva e a gente consiga retornar. Mas eu espero que, assim, como a gente está conseguindo gravar as aulas, né, que pelo menos eles consigam assistir depois, né? Tenham um tempo para assistir. O ideal seria no ao vivo, né? Porque aí vai tirando as dúvidas e tal, participando. Mas então, pessoal, hoje a gente vai começar o capítulo 2, né, da nossa apostila. Eu fiz os slides só para auxiliar, né, na explicação, mas o conteúdo está todo na apostila também, mas eu disponibilizei esses slides para complementar, né, os estudos de vocês ao longo desse isolamento, né, que a gente não está com aula presencial, mas a gente está tendo nossos encontros, né, e aí, como é que a gente está fazendo? Para o pessoal que está conectando hoje pela primeira vez. Eu deixo gravado, né? Então, por exemplo, se vocês perderam alguma aula, fica gravadinho lá os vídeos pelo YouTube, né? Eu coloco o link lá no Google Classroom, então ele já direciona direto para a aula do dia, tá? E aí, normalmente, eu coloco aula, né? Então, por exemplo, hoje vai estar lá, aula, capítulo 2, 11 de abril. Então, quem perdeu consegue acessar, né? E aí, normalmente, eu faço a matéria, faço alguns comentários, né, importantes, faço uma lista de exercícios, e aí vocês tentam fazer, na semana seguinte a gente corrige juntos, né, e aí assim que está acontecendo. Então hoje a gente começa o nosso capítulo 2. Até agora a gente só conseguiu falar do capítulo 1, né? Quando começaram as aulas teletransmitidas, eu fiz um videozinho relembrando lá o conteúdo do capítulo 1, somente a primeira parte, depois a gente conversou sobre a distribuição eletrônica. Fizemos os exercícios na semana passada, e aí hoje a gente começa o capítulo 2. Aí o capítulo 2 eu dividi em duas aulas. A primeira parte falando da tabela periódica e a segunda parte falando das propriedades, né, periódicas e aperiódicas. Então hoje a gente conversa da tabela periódica. Então, inicialmente, né, a gente fala de como é feita a classificação dos elementos na tabela. Ela é dividida em grandes grupos, né? Esses grupos, eles são os metais. Então, aqui em cinza, a gente tem a maior parte dos elementos químicos sendo classificados como metais. Aqui no cantinho, a gente tem os que a gente chama de ametais e os semimetais. Atualmente, né, tem caído em desuso a classificação de semimetais. Né? Os semimetais eles ficam ali com propriedades químicas intermediárias, né, entre os metais e os ametais. Né? E aí, algumas tabelas elas já não apresentam mais essa subdivisão. Tá? Aqui no cantinho em azul tem os gases nobres, são os elementos mais estáveis da tabela periódica. Aqui no cantinho, na primeira linha, tem o hidrogênio. O hidrogênio ele é colocado aqui na primeira coluna somente por conta da distribuição eletrônica dele, né, terminar com o mesmo subnível que todos os demais. Mas normalmente as colunas, né, são organizadas em grupos, né, de elementos com propriedades químicas semelhantes. Mas o hidrogênio ele não tem propriedades químicas semelhantes com essa coluna. Ele só é colocado por conta, né, dessa distribuição eletrônica que ele termina igual aos demais. Algumas tabelas vão apresentar até o hidrogênio deslocado aqui no meio, né, em algum outro localzinho da tabela, né, já que ele não faz parte, né, das propriedades químicas semelhantes com os demais do grupo 1. Bem, como é que essa tabela é organizada? Ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Aí, para a gente relembrar lá o que seria um número atômico, está associado a um número de prótons, né? Então, o nosso elemento químico, nosso átomo, né, melhor dizendo, ele vai ter um núcleo e ao redor a eletrosfera. Nesse núcleo existem cargas positivas que são chamadas de prótons e cargas neutras que são chamadas de nêutrons. Ao redor a gente tem o que a gente chama de eletrosfera, onde tem os elétrons. Quando eu falo que eu tenho um átomo, né, eu tenho a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, acaba aqui. No caso, quando a gente olha a tabela periódica, a gente tem todos eles na forma de átomos, né, com essa igualdade de prótons e elétrons. E a tabela, essa organização, ela é organizada assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por linha, em ordem crescente desse número, que é um número atômico. Tá? Outra informação que sempre vai estar na tabela, né, por mais básica que ela seja, ela vai apresentar
Massa atômica. O que acontece? Essa massa atômica aqui, pessoal, ela é aquele número de massa que a gente conversou lá na sala, né? O número de massa A, que a gente chama normalmente. Só que vocês podem observar que quando a gente definiu como prótons mais nêutrons, porque a massa dos elétrons ela é desprezível. Só que vocês vão ver que alguns números, né, são números quebradinhos, números decimais, não são inteiros. E aí vocês vão me perguntar, por quê? Eu tenho meio próton ou meio nêutron? Não. Esse número que aparece na tabela periódica, ele é a média ponderada de todos os isótopos daquele elemento químico. Por isso que quando é feita essa média, o número fica, né, numa escala de número decimal e não em números inteiros. Por isso, tá? Não é porque a gente tenha 0,9 de próton ou 0,9 de nêutrons. Bem, quando a gente fala em tabela periódica, a gente tem uma organização, algumas informações importantes. Por exemplo, quando a gente fala que nós temos períodos ou séries, isso seria o quê? Seriam as linhas que nós temos na tabela. Então, cada linha da tabela periódica, pessoal, eles representam o que a gente chama de camada do átomo. Então, vamos supor que lá quando a gente conversou, né, na distribuição eletrônica, eu apresentei para vocês que na eletrosfera eu posso ter 7 camadas, né, de elétrons. E é exatamente isso. Ó. A primeira linha representa a primeira camada. A segunda linha, a segunda, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu escolher alguém aqui da sexta camada, significa que ele tem 6 camadas, tá, de elétrons. Isso acontece, pessoal, para todos eles, né? O que a gente vai ver é que depois, né, quando a gente for conversar, a gente consegue olhar para a tabela periódica e ver os subníveis, né? Então, aquele S, P, D e F, né, que a gente conversou semana passada, eu consigo dividir a tabela nesses blocos, nesses subníveis, tá? E aí a gente vai ver que vai ter uma diferença dos que são das extremidades. Então, por exemplo, as 2 primeiras colunas com as 6 últimas, né, eles são chamados de elementos representativos. A gente vai conversar mais sobre eles. Então, eles vão ter uma informação, né, relacionada com esse número de camada mais direta do que os do meio, né? E esses 2 aqui internos também. E aí eu vou explicar isso quando a gente chegar nessa parte. Agora, o que a gente tem de informação em relação às linhas, né? Cada linha horizontal vai me indicar o número de camadas, né, que eu tenho de elétrons preenchidos naquele elemento. Tem uma observação importante. Essas 2 linhas aqui embaixo, ó, são 2 séries, né, de elementos, série dos lantanídeos, que seria essa primeira linha, e série dos actinídeos, a segunda linha, eles estão aqui, ó, pessoal, na linha P e na linha Q, na terceira coluna, tá? É como se eu tivesse uma gavetinha, né, naquela terceira coluna e abrisse essas 2 linhas, tá? Então, é como se fosse um asterisco aqui. E aí, quando eu chego aqui, eu tenho todos esses elementos aqui dentro daquela janelinha quando eu abro, tá? Bem, quando eu tenho elementos que estão no mesmo período, ou seja, na mesma linha, significa que eles têm o mesmo número de camadas. Então, os períodos ou séries, né, que são as linhas, vão trazer essa informação para a gente. Quando eu falo em famílias ou grupos, né, então eu estou falando em colunas, tá? Essas colunas, pessoal, elas eram numeradas, né, com algarismos romanos e 2 letrinhas, A ou B. Essa nomenclatura tem caído em desuso também, né? O que tem acontecido é que, atualmente, né, a literatura apresenta a descrição de cada grupo numerado de 1 a 18. Então, eu tenho coluna 1, grupo 2, grupo 3, até o grupo 18. Tá? Repara que o hidrogênio, ó, ele está bem no meio. Foi aquilo que eu falei, como ele não faz parte, né, dessas propriedades ali químicas semelhantes à coluna 1, ele acaba, às vezes, sendo deslocado. Né? E aí, o que eu tenho, Michele? O que significa, por exemplo, eu ter o rubídio aqui na primeira coluna e o frâncio? O que eles têm de semelhante? As propriedades químicas deles, tá? Semelhantes.
Quando a gente fala aqui, ó, tem uma observação. Para os elementos representativos, o número do grupo representa o número de elétrons da última camada, da camada de valência. Isso acontece porque, lembra que eu falei que eu tinha uma nomenclatura com A ou B? Eu tinha que o grupo A era exatamente as duas primeiras colunas e as 6 últimas aqui. Então, eu tinha 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E aí a quantidade de elétrons, né, era exatamente o número da coluna. Então, essa nomenclatura antiga, ela facilitava um pouquinho quando a gente tem essa visão ali da quantidade de elétrons na última camada. Tá? Então, essa informação, ela estaria associada a essa nomenclatura antiga que a gente utilizava, né, com A ou B. Bem, quando eu tenho elementos da mesma família, ou seja, da mesma coluna, eu tenho que eles apresentam as mesmas propriedades químicas, né? São propriedades químicas semelhantes. Bem, em relação a esses grupos, né, que são essas colunas, eu tenho alguns nomes especiais para eles. A primeira coluna, ela recebe o nome de metais alcalinos. A segunda coluna, metais alcalinos terrosos. Toda a parte do meio, gente, que é do grupinho 3 até o grupinho 12, se chama elementos de transição, tá? Que é o antigo grupo B. Essas duas linhas também, ó, os lantanídeos e os actinídeos também são de transição, mas eles são transição interna. Por quê? Porque é como se eles estivessem guardados numa caixinha. Por isso que é na parte interna esse nomezinho. Tá? Então, aqui, essas duas linhas eles estão exatamente associados à transição interna. Os cantinhos, por exemplo, as duas primeiras colunas e as 6 últimas é o que a gente chama de elementos representativos, que é o antigo grupo A. Tá. E aí, quando eu pulo lá para o meu lado direito, né, eu tenho nomes também especiais. Todos os elementos representativos, cada grupo vai ter um nome especial. Os 3 primeiros grupos, eles recebem o nome do primeiro elemento químico que tem no grupo. Então, por exemplo, aqui tem o boro como o primeiro elemento químico, então é o grupo do boro. Aqui é o carbono, então o grupo do carbono. Aqui é o nitrogênio, então o grupo do nitrogênio. Já o grupo 6A, antigo 6A, chamado de 16, se chama calcogênios. O 7A se chama halogênios e o 8A, ou o grupo 0, ou o grupo 18, se chamam os gases nobres. Então, todos eles, né, dos representativos, eles vão ter nomezinhos especiais. Bem, então aqui é a nomenclatura, né? Como eu tinha falado com vocês, os representativos são as duas primeiras colunas da esquerda e as 6 últimas da direita. E aqui eles estão com os números atuais, entre parênteses, os números antigos. Então, todo elemento representativo eram todos eles dos grupinhos A. Então, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E agora eles são chamados de grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Os elementos de transição são todos do grupo B, de 3 a 12. E quando a gente fala em transição interna, são aquelas duas últimas linhas, né? Que aí recebem os nomes dos grupos do lantanídeo, que é a primeira linha, e actinídeos, a segunda linha. Bem, quando eu tenho aquela informação, né? Elementos representativos do grupo A, e eu falei assim com vocês, eu acabo tendo o número do grupo associado a quantos elétrons de valência eu tenho. O que significa elétrons de valência, pessoal? Significa a quantidade de elétrons que eu tenho na minha última camada, tá? Na minha camada mais externa. Então, nesse caso aqui, todo mundo da 1A vai ter somente um elétron na última camada. Todo mundo vai terminar em S1, é o grupinho dos alcalinos. Quando eu vou para o segundo, para o 2A, né, todos eles vão ter 2 elétrons e eles vão terminar como MS2. Todos eles, né, são chamados de alcalinos terrosos. Achei que era o Josué, só um minutinho. O Josué tinha mandado uma mensagem. O 3A, pessoal, 3A, todo mundo termina com 3. Só que aí, eu vou voltar aqui na tabela para vocês verem. Eu estou por exemplo, na 3A, aqui no grupo 13, né? Então, todo mundo aqui termina em S1, todo mundo aqui termina em S2. Então, todo mundo que eu chegar aqui, pessoal, é porque eu já preenchi o S antes.
né? Então, o meu máximo seria o S2. Todo mundo que eu jogar nesse cantinho vai ser P1, P2, P3. Então, aqui eu tenho S1, S2. Aí a gente tem que lembrar lá que o subnível S ele acomoda no máximo 2 elétrons. Quando eu falo no subnível P, ele acomoda até 6 elétrons. Por isso que aqui eu tenho P1, P2, P3, P4, P5, P6, tá? Então, aqui nesse caso, quando eu chegar no P1, é porque eu já preenchi o S2. Então, eu sempre vou representar que a minha última camada ela já tem o S2 preenchido. Porque se eu cheguei no P, eu já preenchi o S, tá? Porque é uma ordem de energia. Então, voltando aqui na nossa tabela, eu tenho ó, 3A. Nesse caso, eu tenho o S2, P1. Repara que a soma dos expoentes vai me dizer quantos elétrons eu tenho. Então, eu estou com 3A, eu tenho 3 elétrons. Repara, 2 mais 1, 3. Vou pegar o 7A. O 7A eu vou ter S2, P5. 2 com 5, exatamente 7. Tá? E aí, cada um vai ter um nomezinho especial. Repara que cada linhazinha tem um N na frente. Esse N, pessoal, é o número da linha que eu estou, né? Significa aquele número quântico principal, né? Que era exatamente qual camada eu estou. Então, por exemplo, se eu pegar alguém da quarta camada, né? Que esteja na terceira coluna do grupo A, na 3A. Então, a terminação seria 4S2, 4P1. Tá? Essa seria a minha informação, né? Da quarta linha na terceira coluna. Então, esse N vai representar qual a linha, qual a camada que eu estou. E o subnível vai me dizer qual é o grupo que eu estou. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá? Agora eu vou falar de cada grupinho, né? Da família A, para vocês verem. Por exemplo, eu estou aqui no grupo 1 ou 1A. 1A antigamente, né? Se eu estiver na segunda linha, né? Ele vai terminar em 2S1. Repara, a primeira coluna, todo mundo termina em S1. Só que esse N na frente vai me dizer qual é o período que eu estou. Ou seja, quantas camadas eu tenho, qual a linha que eu estou. Então, ó, vamos pegar o potássio. O potássio, ele está na quarta linha. Então, ele termina em 4 e ele tem que terminar em S1. Por quê? Porque ele está na coluna S1. Todo mundo da primeira coluna termina em S1, tá? Então, eu sempre vou ter o número da coluna, né? Nesse caso ali vai ser o S1, a coluna é a coluna S1, e o número da linha, que é o númerozinho da frente. Então, o coeficiente está associado à minha linha e esse S1 está associado a qual coluna eu estou. Então, repara, vou para o 2A agora. O 2A, todo mundo termina em S2. Então, se eu pegar alguém da quinta linha, vai terminar em 5S2. Se eu pegar alguém da terceira linha, vai terminar em 3S2. Tá? Então, eu tenho ali as minhas duas colunas do bloco S. S1 é a primeira coluna, S2 é a segunda coluna. Aí agora eu vou lá para o grupo 13 ou o grupo 3A, né, antigo, que é exatamente, todo mundo vai terminar em S2P1. Então, todo mundo aqui vai terminar em S2P1. Sempre lembrando que o número que vai terminar é o número da camada. Então, é exatamente a linha que eu estou. Isso vai servir para todo mundo do S e todo mundo do P. Até agora a gente está falando só dos representativos, tá? Importante gravar isso, somente os representativos. Família 14, a mesma coisa. Ou o grupo 4A, vai terminar em S2P2. Então, 4S2, 4P2, porque eu estou na quarta linha. Se eu pegar o carbono na segunda linha, vai terminar em 2S2 e 2P2. Família do nitrogênio, que é o grupo 15, né, ou 5A, mesma coisa. Vai terminar em S2P3. Então, nesse caso ali, se eu pegar o bismuto que está na sexta linha, ele termina em 6S2, 6P3. Se eu pegar, por exemplo, os calcogênios, que é o grupo 16,
né, antigo 6A, eles vão terminar todos em S2P4. Lembrando que o númerozinho da frente ele está associado somente ao número de linhas que eu tenho, número de camadas. Então, sexta camada, 6S2, 6P4. Mesma coisa para o 17, ó. O 17, eles vão terminar em S2, P5. Então, ó, 2S2, 2P5, por exemplo. 3S2, 3P5, né? Porque eu estou na terceira linha, que no caso é o cloro. O 18, a mesma coisa, com exceção do hélio. O hélio, pessoal, ele só tem a primeira camada, né? Então, o máximo de elétrons que ele acomoda é 2. Todos os demais vão terminar em S2P6. Lembrando que o númerozinho da frente, que é o coeficiente, ele vai estar associado ao número de linhas que eu tenho, o número de períodos. Então, por exemplo, o quarto período, que é o criptônio, ele vai terminar em 4S2, 4P6. Ele está na quarta linha. Bem, quando a gente fala nos elementos de transição, né, que é o grupo B, é um pouquinho diferente, tá? Como é que vai funcionar? Todo mundo que terminar, né, todo mundo que for do grupo B, de transição externa, que é o que a gente chama ali o meio da tabela periódica, todos eles, pessoal, eles vão terminar com, eles vão ter o preenchimento, né, da penúltima camada em D. Então, o bloco D da tabela periódica é exatamente a parte central. E o bloco F é a parte de baixo. Eu vou passar aqui uns slides só para mostrar para vocês a tabela e depois eu retorno explicando essa configuração. Só um minutinho. Aqui. O bloco S, ó, são as duas primeiras colunas, foi o que a gente viu. S1, S2. Aqui, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Agora, a gente está vendo o bloco D, que é o meio da coluna. D1, D2, D3, D4, D5, até, né, D10. E aqui é a mesma coisa, só que são 14, né? Então, F1, F2 até F14. Então, aquele número máximo de elétrons que cada subnível acomodava está associado exatamente, tá, a essa quantidadezinha de colunas que eu vou ter aqui, tá? E aí a tabela vai representar exatamente isso que a literatura apresenta para a gente, que foi a aula que a gente conversou na semana passada e retrasada. Então, seria mais ou menos isso a organização. Só que tem um detalhe, ó. Quando eu estou com os representativos, que são 1A, 2A, 3A até 8A, eu tenho que o número da coluna é o mesmo da terminação. Então, ó, 2S, 3S, 4S, aqui 4P porque eu estou na quarta linha, 6P porque eu estou na sexta linha, 7P porque eu estou na sétima linha. Quando eu vou para os de transição, que é o azul e o cinza aqui, bloco D e bloco F, é um pouquinho diferente. Eu vou terminar, tá, em 1 a menos. Então, assim, eu estou aqui na quarta linha, eu termino com 3. Então, é sempre o número da linha menos 1. Vamos supor, eu estou aqui na sétima linha. Então, ele vai terminar com 7 menos 1, 6. E o F, não. O F, pessoal, ele termina com o número da linha menos 2. Então, no caso, eu estaria na camada 6. 6 menos 2, todo mundo é 4F. 7 menos 2, todo mundo é 5F. Então, o número da linha, né, ele vai ser igual, o número quântico, na verdade, assim, a teoria, né, o jeito correto de falar seria, o número quântico principal, ele é igual, né, à terminação, né, igual ao período quando eu estou com os representativos, bloco S e bloco P. Quando eu estou com os de transição, por exemplo, o bloco D, eu vou fazer o número quântico principal menos 1. Então, 4 menos 1, 3. Agora, quando eu estou no bloco F, seria o número do período menos 2. Então, seria o 7, por exemplo, menos 2, que daria o 5F. Seria isso. Mas eu vou voltar aqui para a gente poder conversar melhor disso. Então, como é que ficaria a minha configuração geral? Eu teria o S2 preenchido, certo? Sempre vai estar as duas primeiras colunas. Lembra que está em ordem crescente de número atômico? Então, as duas primeiras colunas, se eu estou no bloco D, é porque eu já preenchi a S1 e a S2. Então, ela tem que estar preenchida. Aí, o que eu tenho de informação? Vai ser sempre N-1. Então, por exemplo, eu estou na quarta linha aqui no S2, aqui vai ser 3. Eu estou na sétima linha aqui no S2, aqui vai ser 7 menos 1, 6.
Isso serve para todo mundo que termina em D. Todo mundo que for do bloco F, eles vão ser sempre N-2. Então, vamos supor que eu estou na sexta linha. Seria 6S2, 6 menos 2, 4. 4F alguma coisa. Vamos supor que eu esteja na sétima linha. 7S2, 7 menos 2, 5. 5F alguma coisa. Tá? Então, essa parte do elemento de transição, tanto externa como interna, eles vão ter essas informações um pouquinho diferente, tá? Bem, agora falando dos grupinhos, né? O que eu tenho quando eu falo, né, em relação a metais? Os metais, pessoal, todos eles classificados ali como metais. Naquela primeira foto eu apresento para vocês, né? Tudo ali em cinza, a maior parte da tabela como metais. Eles apresentam brilho quando polidos, eles são resistentes, são maleáveis, são dúcteis, eles conduzem bem calor e eletricidade. Se eles estiverem a temperatura ambiente, quase todos são sólidos, com exceção do mercúrio, né? Que é um metal, mas é líquido. Então, todos são sólidos, com exceção do mercúrio. Quando eu falo nos ametais, né, eles vão existir no estado sólido e no gasoso. A exceção é o bromo. O bromo é um ametal líquido à temperatura ambiente. Eles não vão ter brilho, tá? Com duas exceções, iodo e carbono na forma de diamante. Eles não vão conduzir bem calor e eletricidade, com exceção do carbono. Carbono na forma de grafite é uma exceção. Geralmente eles possuem mais de 4 elétrons, eles estão bem lá no cantinho, né? O que dá uma tendência para eles de ganhar elétrons, transformando eles em ânions, tá? Então essa é uma característica dos ametais. Os semimetais, né, ou metalóides, eles têm aquelas propriedades intermediárias. Eles não são metais e nem ametais. Eles são intermediários aos dois casos. Os gases nobres são elementos químicos muito estáveis, né? Raramente eles vão se combinar com outros elementos. Então, hélio, argônio, xenônio, radônio são exemplos de gases nobres. Bem, a classificação, né, dos elementos em relação à configuração eletrônica é exatamente aquela figura que eu tinha apresentado para vocês, né? A gente consegue olhar para a tabela periódica e ver se ele vai terminar, se ele está no bloco S, no bloco P, no bloco D ou no bloco F. Então, eu sei, sem fazer a distribuição, aquela distribuição de Linus Pauling que a gente conversou semana passada, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, eu sei, né, sabendo a localização do elemento, eu sei como ele vai terminar, tá? Então, essa informação eu consigo retirar somente olhando e localizando onde o meu elemento químico está. Aí aqui foi aquela informação que eu passei para vocês, né? Por exemplo, quando eu estou nos grupos A, né? No caso, são os dois cantinhos e os finais aqui, eles são representativos, eu tenho que o número da linha é exatamente a terminação que eu vou ter. Né? Quantas camadas eu tenho, como termina. Quando eu estou no bloco B, que é exatamente aqui o D e o F, eu vou ter que fazer um cálculozinho. Por exemplo, aqui vai ser sempre o número da linha menos 1, aqui vai ser sempre o número da linha menos 2. Então, eu tenho essas informações aqui da tabela periódica. Tá, eu vou parar aqui e fazer um novo link para vocês, pessoal, porque falta 1 minuto para terminar essa gravação. Né? Lembrando que, para quem nunca acessou, a gente só consegue fazer cada tempo de aula 40 minutos, né? Porque é um aplicativo pago e o aplicativo grátis, no caso, a gente só consegue fazer gravações de 1 minuto. Então, ele encerra, passou 40 gravações de 1 minuto, passou 40 minutos, ele fecha a nossa conversa. Então, eu vou fechar agora e vou mandar um novo link lá no WhatsApp, combinado? Que aí a gente não interrompe